Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é a sua irmã Paula Edmara. E a sua irmã Milena, da comunidade Ramá, em Pati do Alferes. E nós estamos aqui hoje para mais um programa do Discipulando Podcast. Como foi no último programa e vocês viram, nós tivemos a entrevista com o nosso pastor Nilson Pereira, que é o pastor local aqui de Pati. E hoje, como prometemos no último vídeo, nós estaremos com a nossa pastora, a pastora Rosa Maria, também da comunidade aqui de Pati, né? A esposa do pastor Nilson. Fique ligadinho e assista a entrevista com ela. Agora nós estamos aqui com a nossa pastora Rosa Maria, paz do Senhor, pastora. É um prazer ter a senhora aqui junto conosco. Muito obrigada por doar o seu tempo e estar aqui junto conosco, né? Abençoando a gente com um pouco do seu testemunho, da sua vida, né? Como é a sua vida com Cristo. Toda honra e toda glória para o Senhor, né? Amém. Em primeiro lugar. Amém. Nós vamos iniciar agora com uma oração e logo depois a gente inicia a nossa entrevista com a pastora Rosa. Amém, pastora? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Amém. E te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, Deus. Por tudo aquilo que o Senhor é para nós, Senhor. Valeu. Nesse momento eu te peço que o Senhor conduza, Senhor, essa entrevista, essa conversa, Senhor, que tudo aquilo que for dito seja para honrar e glorificar o Teu nome, Senhor, e que as palavras que vierem a sair da nossa boca, Senhor, venham edificar aos nossos irmãos, Senhor, aquelas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, Senhor, que o Teu nome seja glorificado e honrado em tudo, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos começar então agora com as perguntas, né? Eu gostaria de te perguntar, tia Rosa, que aqui em Pati, gente, a gente fala tia Rosa, né? É muito difícil alguém falar assim Rosa ou pastora, é tia Rosa, né? Quem é a Rosa? A Rosa é uma pecadora. Infelizmente, né? Eu sou uma pecadora, uma serva, né? Tentando, né? Buscando ser uma serva verdadeira do Senhor. Essa é a Rosa. Amém. E nós gostaríamos de saber, assim, como que foi a sua conversão? Bom, a minha conversão assim, eu conheci Jesus em 1991, mais ou menos, né? Quando a irmã Luciane veio aqui para Pati, através de uma visão que o pastor Luiz Henrique Cariús teve, né? Deus mostrou uma estaca aqui em Pati do Alferes e eles vieram para cá e começou o evangelismo na cidade e esse evangelismo me alcançou na época, né? Só que para me converter mesmo, levou ainda mais alguns anos. Alguns anos. Eu acredito que me converter mesmo, eu me converti depois de uns 14, 15 anos que eu já era cristã, né? Porque uma coisa é você conhecer Jesus de ouvir. Outra coisa é você andar com Jesus, conhecer Jesus de andar com Ele, entendeu? E eu pude experimentar isso, tenho experimentado isso, né? De conhecer mais profundamente o Senhor, ter uma intimidade verdadeira com o Senhor, né? Aí sim houve aquela conversão, né? Vamos assim dizer. Porque eu preciso ainda me converter a cada dia. Isso somos todos nós, né, gente? Cada dia tem uma coisa para abandonar, pra deixar, sim, né? Eu ia até falar, né, a respeito disso em relação à conversão. Eu vejo que a conversão ela é dia após dia. Sim. Né? Vivendo o evangelho, deixando que o Espírito Santo faça a obra, a gente vive a conversão de pouquinho em pouquinho todos os dias da nossa vida. A cada dia mais chegando perto do Senhor, né? Sim. Se Deus quiser. E eu gostaria de te perguntar também o que mudou na sua visão espiritual ao longo dos anos, né? Quantos anos aí de convertida a senhora tem? 91, nós estamos em 2025, que
Eu sou ruim de conta, gente. Eu sou preguiçosa. Tem uns 35, 33. Eu não sei. Eu sou ruim de conta. 33, né? 34 anos. Então, 34 anos mais ou menos aí que eu tô na caminhada com Jesus. Não teve um período da minha vida que eu tive afastada do caminho do Senhor, né? E fiquei uns 4 ou 6 anos longe da presença do Senhor, mas depois nós voltamos, né? E assim, o que mudou no meu pensamento espiritual é em relação à palavra. Quando eu entrei para a igreja, né, que eu comecei a querer conhecer Jesus, na realidade a gente procurava muito profecia, revelação, né? A gente buscava isso. Mas aqui em Pati tem muito isso, né? Até hoje tem muito isso. As pessoas assim vão à igreja para procurar revelação, palavra de bênção. Infelizmente aqui nessa região é muito assim ainda. Geralmente quando a gente vê uma igreja muito lotada aqui, é porque tem gente lá atrás de profecia, de revelação e de bênção, infelizmente, né? E assim, aí a gente andava muito atrás disso, né? De profecia, revelação. Eu quero ouvir Deus falar. Assim, se não houvesse profecia, Deus não estava ali naquele lugar. Estava ali, não falou. Deus não falou comigo, aquela coisa, né? Mas o que eu entendi ao longo dos anos é que a verdadeira profecia é a palavra do Senhor. Amém. E eu passei a valorizar muito mais a palavra do Senhor, né? Entendendo que a palavra é a boca do Senhor, é aquilo que o Senhor quer falar comigo naquele momento, naquele instante. Aí quando eu comecei a entender isso, foi que a minha vida começou verdadeiramente a mudar. Entendeu? Porque eu comecei a valorizar a palavra, eu abria a Bíblia, começava a ler a Bíblia, entendia que Deus estava falando comigo, né? E uma outra coisa também que eu acho muito importante, que eu nunca olhei assim, quando algum irmão, algum pastor, algum líder traz a palavra, eu nunca olhei a pessoa trazendo a palavra. Eu sempre olhei Deus, era Deus falando, era Deus dizendo, ainda que fosse uma palavra dura de correção, e eu acredito que isso que me fez não desistir ao longo do tempo, porque às vezes a pessoa olha e vê uma pregação e diz assim, aquela pregação foi para mim, foi uma indireta para mim, e acaba se afastando da presença do Senhor, né? E o que eu entendo é que não é o próprio Deus falando. E se é uma correção, eu preciso corrigir algo na minha vida, né? Amém. Então isso me firmou meus passos. Amém. Se todas as pessoas entendessem isso, que a palavra de Deus é a maior profecia que tem, eu acho que os cristãos hoje estariam numa boa posição, vamos se dizer, né? Verdade. Porque se as pessoas lessem realmente a palavra todos os dias e buscassem do Senhor uma direção para cada passo que der em sua vida e entender que o Senhor vai sim falar, às vezes não no momento que a gente quer que ele fale, porque quem é Deus é ele, né? Mas assim, orando, esperando, pedindo a resposta ao Senhor, o Senhor sempre vai nos responder. E a maior profecia, a maior direção que a gente tem está na palma das nossas mãos. E às vezes a gente se esquece, ou infelizmente alguns só abrem a Bíblia no dia de domingo, ou num dia de culto durante a semana, né? Então, que isso fique, né, na nossa mente, que a maior profecia que nós temos é a palavra de Deus. E assim, a palavra porque quando a pessoa olha para o homem, fica esperando que o homem faça alguma coisa, entendeu? Mas quando a gente olha para a palavra, a gente entende que Deus está falando com a gente, né? Ou de uma forma dura, ou de uma forma mais amena, que a palavra do Senhor, ela é para todos os momentos da nossa vida, né? Para todas as circunstâncias. Não tem uma coisa na vida do ser humano que a palavra não tem respaldo, né? Em tudo
tem um respaldo. Então, quando a gente confia na palavra, confia no Senhor, e o Senhor fala verdadeiramente através da palavra. A gente não fica desolado, achando que Deus não fala comigo, por que eu sou diferente. Não somos diferentes. Deus está falando todo tempo, todo instante. Mas é tão simples o falar de Deus com a gente, que a gente fica esperando um milagre. Algo grandioso, né? Isso aí, as pessoas ficam esperando isso. Se não tiver um terremoto, Deus não falou, né? Não falou, né? E eu acho que o problema, às vezes, também em relação a essa questão de Deus não está falando comigo, eu não vejo que Deus está falando. O problema hoje em dia é que as pessoas vão muito pela emoção. Sim. A questão de sentir. Eu preciso sentir para entender que Deus está falando. Gente, não é assim. É algo racional. A gente precisa ser racional. Né? O Senhor fala a todo momento. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos, com os nossos olhos abertos espiritualmente, pedir ao Senhor para a gente conseguir enxergar o que Deus está falando mediante uma situação. Então, às vezes, a gente vê, a pessoa tá perdida na vida, eu não sei que rumo tomar. Gente, é só parar, sentar, orar, pedir ao Senhor uma direção, que o Senhor vai dar uma direção. Não precisa ficar indo atrás de profecia, de revelação, de grandes homens que têm nome. Não é necessário isso. A gente sabe que Deus usa o homem, né? Mas não tem nada mais poderoso do que você abrir a própria palavra do Senhor e você ter intimidade com Deus e aprender a ouvir o que Ele está falando. Ouvir e obedecer, né? É verdade. Porque aí já entra outra questão, né? Ouvir e obedecer, né? Sim, verdade. Amém. Nessa questão da profecia, não quer dizer que Deus não fala através de profecias, de revelações, né? Deus fala através de profecias e revelações. E quando Deus for usar alguém para falar com a gente em profecias ou em revelação, vai ser algo profundo. Vai ser algo que vai fazer diferença. Vai marcar, vai fazer mudança na sua vida. Amém. Né? Porque a gente vê aí muitas profecias, muitas revelações que dão, né, nome de profecia e revelação, que, por exemplo, vou dar um exemplo assim, Deus está falando que eu preciso obedecer e me submeter, vamos dizer assim. Né? Aí existem certos tipos de profecia e revelação que às vezes vai dizer assim, não, você não precisa obedecer, você não precisa se submeter, não é isso que Deus está falando, entendeu? Então, assim, dá uma palavra o contrário daquilo que Deus está falando. Porque o que eu entendo de profecias e revelações, o que Deus falar aqui, Ele vai falar no Japão, Bati, Arcozelo, Avelar, no Rio de Janeiro, né? Se Deus falou que eu tenho que obedecer aqui, Ele vai falar que eu tenho que obedecer lá, né? Entendeu? Por exemplo, se Deus falar que eu tenho que manter o meu casamento aqui, não vai chegar um outro profeta e dizer que é para mim me separar, né? Porque eu já ouvi profecias desse estilo, né? Da pessoa dizer que, não, Deus está falando que é para você se separar, né? Coisas assim desse tipo. Então eu vejo que às vezes as pessoas ficam um pouco equivocadas, até porque não conhecem a palavra, né? Porque se conhecer a palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, gente. Esse foi o nosso primeiro bloco. Agora nós vamos ter uma pausa, né? Vocês vão ficar aí com o momento do louvor e já nós voltamos para o segundo bloco. Amém. Fique agora com o momento do louvor. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que
A lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, que os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, que os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Voltamos agora com a nossa segunda parte da entrevista com a nossa pastora Rosa, né? Tia Rosa. Gente, falar pastora Rosa pra mim é uma coisa estranha. São 10 anos falando tia Rosa. Aí tem que falar, acostumar agora a falar pastora Rosa, né? Vamos lá, né? Eu gostaria de saber qual foi o maior desafio da sua caminhada até hoje. Bom, eu acredito que o maior desafio é permanecer na presença do Senhor, né? Amém. Porque as lutas vêm, as dificuldades, né? Nem tudo é flores. A gente tem que aprender a lidar com as pessoas, né? Porque cada pessoa tem um pensamento, tem uma forma de agir. E, assim, se a gente não souber lidar, né, com as situações, a gente se entristece, se fere e acaba às vezes deixando o Senhor se até. afastando, né, do Senhor por causa dessas coisas. E, assim, então eu acho que esse é o maior desafio, né? Poder passar por essas situações e, assim, sem guardar mágoa, que a gente não pode guardar mágoa, né? E procurando sempre amar o irmão, né? Amar o nosso próximo, porque essa é a ordem do Senhor, né? A gente
tá sempre ali, né, apoiando, dando uma palavra de incentivo, Uhum. né? E assim, às vezes é um grande desafio. Às vezes até mesmo a gente olha assim e vai tratando de uma vida e a gente vê que a vida assim não está muito interessada. Dá um e desânimo, aí, né? assim, dá um desânimo, mas a gente sabe que Jesus pagou um preço, né? E Jesus comprou aquela vida é importante. Então a gente precisa estar ali sempre dando um apoio, dando uma ajuda, tentando, né? Porque nós não somos perfeitos, somos falhos, né? Em algum momento a gente vai falhar, né? Mas a gente procura sempre fazer as coisas na direção de Deus. Amém. Eu também acho que assim a permanência, né, para quem realmente vive uma vida do cristão, a vida com Cristo, a gente sabe que a vida cristã não é fácil. Sim. A gente é bem provado e às vezes a gente não é aprovado em certas situações, infelizmente, né, mas nós temos que procurar ser aprovados mediante essas provações e permanecer nem sempre é fácil, realmente. Viver em comunhão, em amor também, amando o irmão com suas falhas e com seus erros. A gente sabe que isso também não é fácil, mas isso é o que o Senhor manda a gente fazer. Né? É o mais importante no cristianismo. A gente vê no meio evangélico as pessoas não conseguirem suportar uma outra, não tolerar a fraqueza do outro. Como é que vai estar no céu junto, né? Isso aí, entendeu? Então, assim, esse tem sido, assim, o maior desafio, né, de poder estar ali e tentando, e a gente vai falhar? Vai. As fraquezas, as tribulações, as provações vêm para que a gente possa amadurecer, crescer e dar continuidade à obra. Porque quando a gente cai aqui na frente, né, como você disse que muitas vezes somos reprovados, infelizmente, quando a gente é reprovado aqui, lá na frente a gente vai tirar aquilo de letra. Porque aprendeu, você já passou por ali, você caiu, levantou, seguiu adiante e lá aprendeu. na frente você vai passar por aquilo, vai conseguir, né? Amém. Aí lá na frente tem outra prova, e assim vem outras, né? Todos os dias a gente vai aprendendo. Por isso que a conversão é a cada dia, né? Porque todos os dias a gente vai aprendendo a renunciar cada vez mais, renunciar o eu, né? As nossas vontades, né? Às vezes tem certos tipos de luta a respeito de renúncia que a gente sente na carne mesmo. Tô com vontade de fazer isso, mas não posso fazer. A gente sente, sabe? Chega a sentir na carne. E a senhora falou a respeito, né, de amar, né? Essa questão de amar os irmãos mesmo com as falhas, né? Eu me converti aos 17 anos, hoje eu tenho 27, né? São 10 anos de conversão. Mas depois que eu me casei, eu saí da Ramá, fiquei um ano fora. E depois voltei. E nesse período, gente, Deus me ensinou o que é amar aos irmãos. Mesmo com falhas e defeitos, eu também com falhas e defeitos. E nesse período que eu fiquei longe deles, esse um ano, eles nunca me abandonaram, nunca me deixaram. Portanto que minha mãe continuava na Ramal, eu estava em outra igreja, mas eu estava sempre aqui na casa do pastor Nisso, pastora Rosa, orando, pedindo oração, né? E assim, eles nunca me abandonaram. E eu lembro que foi um período que eu estava endurecida, eu estava com meu coração duro. E Deus foi me espremendo, até que no final, quando Deus já tinha dado a direção ao Kleber, meu esposo, e a mim para voltar, e eu não queria por causa da mágoa e do coração duro, eu comecei a morrer espiritualmente. Porque eu estava desobedecendo a Deus, né? E hoje em dia eu valorizo, eu vejo o quanto meus irmãos, o quanto vocês são importantes para mim. E o quanto eu amo vocês, independente das falhas, independente dos erros. Esse tempo de um ano foi um período crucial para minha vida. Foi um período que eu tive muito bem com outros irmãos também em outra igreja, mas eu sentia a falta de ter o que nós temos hoje. É como se
realmente fosse uma família. A gente é realmente como assim, uma família. Não é só porque Pati é pequeno, sabe? A gente vive e a gente tá sempre junto. Uma pessoa tá sempre conversando com a outra, uma tá sempre sabendo o que tá acontecendo na vida da outra, uma tá sempre orando uma pela A outra. obra de Deus tem que ser assim, né? Vivida. Né? E eu senti eu senti falta disso, né? E Deus foi me incomodando até que o Senhor quebrantou meu coração. E quando eu voltei, ai, gente, como que... Olha, eu comecei a crescer espiritualmente de novo, porque eu tava morrendo espiritualmente. E assim, não é culpando outra igreja, não. A culpa era minha, por desobediência minha. Porque Deus deixou eu ir por um tempo, e chegou um tempo que ele falou, tá na hora de voltar, né? O tempo acabou e eu não queria voltar porque meu coração tava duro. Mas aí o Senhor foi fazendo a obra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, gente, não tenham o coração de vocês duro, porque eu sofri muito por causa disso, tá? Por guardar mágoa e não querer obedecer ao Senhor. Eu sofri muito. Foi um período, assim, muito, muito difícil para minha vida, de muita perseguição maligna na minha família, na minha casa, porque eu não queria obedecer. Eu acho que esse é um período, eu já passei por esse período também, não por mágoa nem nada, né? Foi porque eu estava desviada da presença do Senhor e não queria mais obedecer ao Senhor. Falei, Senhor, não vou mais fazer a tua obra. E eu vi o quanto eu sofri por causa dessas palavras, né? Porque por um tempo o Senhor virou a face dele, de mim, né? Ele vira. Tirei uma palavra, uma época, e o Senhor falou que ia virar a face. E assim, eu senti a diferença, vamos assim dizer, o desprezo de Deus pela minha vida. Isso é muito entendeu? ruim. E assim, eu passei uns 3 anos da minha vida assim, querendo ouvir Deus, querendo falar e tipo que Deus estava nem aí. Pode falar que eu não vou te responder. Né? Aí, depois do término, né, desse tempo, eu novamente tirei a palavra do Senhor, por isso eu falo que a palavra é muito importante, e o Senhor falou que ele estava voltando a face dele para mim novamente, e que nunca mais ele viraria a face de mim. Amém. Né, e que eu procurasse sempre obedecer. Essa palavra tá até em Isaías, né? Fala do cálice da ira do Senhor, tu bebeu todo até esgotaste, mas agora eu tiro da tua mão, né? Tu nunca mais beberá desse cálice. Então, assim, depois disso eu fui vendo a palavra de Deus se concretizando, né? E ali naquela época eu sofria muito, né, em relação ao casamento, essas coisas assim. Sofria muito, porque meu marido ainda não era convertido verdadeiramente, né? Então, aí nessa mesma palavra o Senhor vem falando, mulher repudiada pelo marido, eu sou teu marido, não sei o que e tal. Dali a minha vida foi mudando, entendeu? Amém. Assim, quando a gente passa esse período assim de reprovação do Senhor, esse é um período de reprovação, é muito difícil mesmo, porque a gente fica vulnerável e a nossa mente fica aberta para Satanás poder trabalhar na nossa mente. E em relação à obediência também ao Senhor, quando a gente não obedece ao Senhor, gente, afeta todas as áreas da nossa vida. A pastora Rosa falou a respeito do casamento dela naquela época, né? Que não era algo fácil, né? Porque o pastor Nilson não havia se convertido ainda. E nessa época que eu estava com o coração endurecido, não queria obedecer ao Senhor, começou a haver uma divergência dentro de casa, entre mim e meu esposo, porque Deus já tinha dado a direção para o meu esposo de voltar para Ramá, de vir para Ramá, e eu não queria. E aí eu estava sendo insubmissa. Estava sendo insubmissa ao meu esposo. E ele também, querendo me ouvir, tava, né, a gente continuando do jeito que tava. Até então que eu falei assim, olha, a decisão agora é sua, você é o cabeça, o que o Senhor te der a direção eu vou obedecer. E aí as coisas começaram a funcionar. Tem certos tipos de coisa no casamento, gente, que a mulher tem que ficar ali, ó,
deixar Deus dar a direção para o marido, porque Verdade. Deus vai dar. Quando é um homem que busca Deus, que tem a direção do Senhor, um homem que ama a esposa, um homem que ama os filhos, que cuida da sua casa, você pode ficar tranquila, porque a decisão que Deus der para ele, que ele tomar, não vai te prejudicar. Não vai te prejudicar de forma alguma. Amém? Amém. E outra questão é como é ser esposa de pastor. Isso traz um certo peso. Porque ser esposa de pastor, né? Pelo menos comigo, todo lugar que ele vai, eu vou com ele, né? Uhum. Nós estamos sempre juntos. Então, assim, causa, assim, um certo peso. Mas já até acostumei de estar sempre junto com ele, né? Amém. Na caminhada. Célula, visita, né? Indo para Niterói, indo para o Jeitinho. É ceia. Então, assim, tem sido bênção, tem sido muito prazeroso isso. Amém. No início poderia até ser peso, agora não, agora eu faço É prazer. porque eu amo o Senhor, Ai, que entendo coisa que boa. essa é a vontade de Deus e aí eu vou prosseguindo. Amém. Quando a gente faz realmente as coisas por prazer, se torna leve, né? E o Senhor fala, meu jugo é leve, meu jugo é suave, né? Mas meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então, assim, quando a gente faz as coisas com prazer, tudo na nossa vida cristã se torna leve, né? Quando já é uma coisa que a gente faz obrigado, né? Por obrigação, sem ter aquela vontade mesmo de fazer, aí sim se torna um peso, né? Mesmo que às vezes, quando a gente estiver fazendo alguma coisa, haja assim algum estresse, mesmo que haja algum estresse, isso não tem problema, porque vai ser um estresse momentâneo. Mas quando passou e está tudo resolvido, tudo arrumadinho, tudo a gente fica alegre do céu. Amém, amém. Por mais que seja cansativo também, né? Que eu vejo como é cansativo a vida de vocês, né? A semana inteira tem sempre algo para fazer. Então, assim, não para, a pessoa não para, né? Além de trabalhar também, porque ela pega pesado na obra aqui da igreja, tá, gente? Vira massa, tá sempre ajudando aqui o pastor Nilson. E assim, não sei se os irmãos já viram em algum vídeo aí que a gente já colocou nas redes sociais da igreja. Então, assim, não só como esposa de pastor na questão espiritual, mas a pastora Rosa pega num pesado, tá? Ela não deixa mole o negócio, não. Assim, eu vejo ela fazendo umas coisas, eu falo, gente, eu não tenho força pra fazer isso. Eu não conseguiria fazer isso de jeito nenhum. Então, assim, muito abençoada por Deus, uma mulher guerreira, graças a Deus, que tá sempre orando, intercedendo por nós. E assim, nos dando força para continuar, né? A pastora Rosa é muito importante pra gente, muito. Nossa, assim, teve vezes que eu sei que se não fosse a senhora orando por mim, eu não conseguiria passar. Às vezes de ligar assim, posso ir agora, orar, e ir agora. E quando via, já estava aqui na casa dela, entendeu? Não tem tempo para eles, não tem hora, né? A qualquer momento. Está sempre disponível para o Senhor, né? O Senhor fez o chamado. A gente aceitou o chamado do Senhor, então agora é só obedecer. Mãos à obra. Senhor, estou cansado, mas tu tá mandando, vamos nós. Vamos nós, né? Amém. Seguir adiante. Amém. E a última pergunta que eu tenho aqui é: qual conselho você deixaria para as mulheres dos nossos dias que são servas, esposas, mães e, além disso, tudo ainda trabalham fora? O que eu posso dizer é que sempre procurem obedecer ao Senhor, sendo submissa às suas lideranças, né, o seu esposo, né, como você falou aí na outra pergunta, é necessário a gente sim se submeter, né, ao nosso marido. O nosso papel é ser ajudadora. O marido tomou a decisão. Esposo, você tem certeza? É isso mesmo? Essa é a direção de Deus? Bom, se a direção de Deus é essa, então vamos partir nessa direção. Vai dar certo, nessa direção de Deus vai dar certo. Porque
essa é a palavra de Deus, né? Então, o que eu deixo para as mulheres dos nossos dias de hoje, e as mulheres são muito, nos nossos dias hoje, são muito autoritárias, né? Independentes, né? Tem uma dependência. Antigamente as mulheres eram mais dependentes dos maridos, hoje não é, mas porque não são, não significa que não pode entrar dentro do padrão bíblico, né? Tem um padrão bíblico a seguir e nós precisamos. Para quê? Para que a gente tenha uma vida abençoada. Amém. Porque senão a gente não vai conseguir ter uma vida abençoada, vai ficar na igreja muito tempo e vai dizer assim, poxa, por que eu estou há tanto tempo na igreja e a minha vida não muda? Nada acontece, né? Porque está faltando se submeter à vontade de Cristo, se submeter à vontade da liderança e se submeter à vontade do marido, né? E também a gente precisa cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos filhos, né? Apesar de ter que trabalhar fora, muitas trabalham fora, mas não pode deixar o trabalho de fora atrapalhar a convivência em casa, né? Isso é muito importante, ter harmonia. Quando um tiver exaltado, o outro procurar acalmar, amenizar as coisas. Se a paz depende de nós, então que nós venhamos promover a paz. Amém. Amém. E uma pergunta que eu gostaria de fazer também é a respeito da obra aqui de Pati, né? Graças a Deus a gente conseguiu, né? Tá conseguindo cultuar agora no templo, né? Porque a gente estava cultuando na garagem, né? A gente ficou um bom tempo na garagem e tava fazendo um frio, gente, mas um frio que às vezes a gente não aguentava, a gente ficava tudo encapuzado de touca, de luva, né? Mas o Senhor abençoou. Fala aí pra gente um pouquinho. Então, a obra, né, que ela quer dizer é a obra do nosso salão, que nós fizemos uma reforma e resolvemos aumentar um pouco o salão. E por conta disso, a gente teve que ficar um tempo lá na garagem. As crianças sofrendo com frio. Mas, graças a Deus, o Senhor nos deu a graça de podermos... Amém. Não está pronto ainda o nosso salão, falta bastante coisa ainda para fazer, né? Em questão de pintura, piso, acabamento, tem né? um banheiro para poder terminar, mas a gente já começou a reunir, né? Um domingo a gente já veio para cá, já foi bênção. Foi uma bênção. Né? Foi até emocionante a gente entrar aqui e fazer assim, um lugar novo. Outro lugar. Diferente. Então, assim, pra gente foi maravilhoso, né? Poder receber isso do Senhor, porque quer queira, quer não, isso é benefício do nosso trabalho, do nosso esforço, né? E o Senhor tem dado graça, né? Amém. E eu quero aproveitar, né, e agradecer a todos que fizeram contribuição através do Pix, né, aí para nos ajudar. Agradeço a todos, porque sem a contribuição dos irmãos seria difícil a gente fazer o que nós estamos fazendo aqui. Não terminamos ainda, né? Acredito que daqui a um tempinho vocês vão poder ver o que já está feito e mais para frente ver tudo pronto, né? Assim, amém, se Deus quiser. Porque até aqui o Senhor nos ajudou, né? Amém. Eu vou colocar um videozinho aí depois, gente, para vocês poderem ver como que tá o salão, né? Nós somos muito gratos à ajuda de vocês, aos compartilhamentos também dos vídeos, porque nós dependemos um dos outros, gente. Verdade. A igreja de Cristo é isso, é a unidade, né? A igreja em unidade e união. Verdade. Né? A gente depende um dos outros para poder a obra do Senhor crescer também, né? Um corpo, ninguém faz nada sozinho, um membro não faz nada sozinho, né? O corpo tem que estar junto ali para funcionar. E o salão aqui é para benefício não só, né, do trabalho, de poder fazer o trabalho do Senhor, mas também benefício para os irmãos, para estar fazendo um casamento, né, um aniversário às vezes. Então isso vai beneficiar os irmãos, a comunidade, entendeu? Amém. Então eu acredito que vai ser bênção para todos. Uma ceia, um dia, se assim o Senhor quiser, né? Deus que sabe, né? Ceia, porque é muita gente. Eu na ceia, né? Mas
uma consagração, um trabalho assim, Um culto de comunhão. uma confraternização, não muito grande, vai dar para fazer. Amém. Amém. Esperamos, né, em nome de Jesus. Amém. E agora, pastor, eu gostaria também de ler aqui algumas mensagens que, assim como foi na entrevista com o pastor Nilson, nós também fizemos um sorteio com algumas irmãs Amém. para deixar uma mensagem para você. Nós vamos começar agora pela irmã Ingrid. Ela disse assim: a pastora Rosa é a chama que ilumina a vida de todos ao seu redor. Mas para mim, ela é muito mais do que isso. É a minha mãe, minha rocha, meu exemplo de força e fé. Com um coração cheio de amor e uma fé inabalável, ela me ensinou a caminhar, a lutar e a acreditar. Sua força é um dom, sua compaixão é um refúgio. Eu sou eternamente grata por ter alguém tão especial em minha vida, que me ama, me apoia e me inspira a ser melhor. Te amo, mãe. Amém. Essa é a Obrigada, mensagem da Ingrid. Ingrid. Deus continue te abençoando. Amém. Sendo essa menina maravilhosa, né? Que a Ingrid é meu braço direito. É, a Ingrid é uma segunda Rosa, gente. Ela é uma segunda Rosa, faz tudo. E agora nós temos a mensagem da irmã Lívia. Diz assim: tenho a pastora Rosa em minha vida como uma mulher exemplar, ao qual eu me inspiro todos os dias. Uma mulher que sempre foi e é muito guerreira, batalhadora demais, gente. Sempre muito esforçada. Uma mulher que sempre acha uma solução para tudo. Eu não sei como, gente, mas Deus ajuda ela e ela consegue, né? Sempre tá achando uma solução, né? Amém. Admiro muito a forma como ela se expressa, como fala sobre a palavra de Deus. Tem uma explicação da palavra como ninguém tem, gente. A explicação, assim, o dom da palavra que Deus deu para ela é diferente, é como ninguém. E algo que me encanta nela é a forma como Deus usa ela e como ela fala em mistério. E o dom de cura que Deus deu a ela. Me impressiona como Deus usa essa mulher, uma mulher sábia. Tenho em minha vida como pastora e Deus pôde me presentear ela em minha vida como minha mãe, que me criou no caminho certo e hoje sirvo ao Senhor. Amém. Obrigado, minha filha também. É minha filha em Cristo e filha no céu. Amém. E agora nós temos a mensagem da nossa irmã Ana Cláudia. Bom, a nossa irmã e pastora Rosa é uma pessoa muito dedicada. Gente, vocês vão ver todo mundo falar isso, porque ela é dedicada mesmo em tudo que faz. Tanto com as pessoas como nos eventos da igreja. Ela não mede esforços. Eu só tenho a agradecer por tudo que ela já fez por mim e por minha família, sempre orando e se preocupando conosco. Essa é minha mãe, tá, gente? Sempre orando por quê? A gente sempre, posso ir orar? E aparecia na casa dela do nada, e ela atendia gente. E é assim mesmo. Minha discipuladora e pastora, que tanto me ensina. Às vezes mansa, às vezes com personalidade forte. Ela botou aqui Paulo. Paulo. Isso é minha fraqueza, personalidade forte. Sim, é sim, não é não. Mas eu sei que ainda tenho muito a aprender com ela. Deixo aqui meus agradecimentos por tudo a pastora Rosa. Que Deus esteja sempre te abençoando e te dando sabedoria para cuidar desse povo que te ama. Amém, irmão. Obrigado pelas palavras e dependo da graça do Senhor, né? Muito obrigada. Amém. Agora, deixa eu ver aqui. Gisele, vamos lá. Então, falar da irmã Rosa para mim é falar de força, perseverança, fé e amor. A irmã Rosa para mim é uma das pessoas mais valentes que eu conheço. Ela me ensinou a nunca desistir daquilo que busco. Me mostrou que devemos ter fé mesmo quando achamos que não tem jeito.
Ela chegou e mudou a vida da nossa família, nos mostrando o verdadeiro evangelho e nos libertou, salvando a nossa família do fim. Serei eternamente grata pelos conselhos, pelos ensinamentos e pelas correções, pois isso faz parte da vida com Cristo. Que Deus renove a cada dia seu coração, dando força para as lutas no dia a dia. Nós te amamos muito e estaremos sempre junto para o que você precisar. Amém. Amém. Quero agradecer a Gisele pela palavra, né? Que ela se mantenha firme na presença do Senhor, né? Porque a salvação, né, vem do Senhor. E a transformação foi o Senhor que fez na vida dela, Amém. do esposo, né? Mudou a vida deles, que ela possa continuar firme, né? Para que ela Amém. alcance, né, o reino da glória. Amém. E a gente vai viver eternamente juntos. De novo. Não, Jesus. Agora nós temos a nossa irmã Evelyn. Ela disse: nesses anos que eu estou na Ramá, nunca vi tia Rosa, tá vendo, né, gente? Ser diferente do que ela é hoje. Já questionei várias vezes por que ela se permite trabalhar tanto, ficar na correria, aparentemente sobrecarregada, passar madrugadas acordada fazendo comida, tá? Porque quando a gente vai pra Santa Ceia e a gente leva comida, é ela e a Ingrid às vezes ainda reúne alguém, mas na maioria das vezes é ela e a Ingrid, né? Fazendo comida, preparando tudo para quando vamos na ceia ou quando vai ter alguma coisa na nossa igreja. Mesmo sem nenhuma ajuda. Por que ela decide fazer sozinha? É uma pergunta que a Evelyn se fez. Era o que eu me perguntava. Mas vindo dela, eu percebi que vai além do que servir as pessoas. Ela realmente faz com amor e dedicação para o Senhor. Lembro de uma vez que ela levou uma palavra para a igreja, que falava sobre dons espirituais, e me recordo quando ela falou com lágrimas que o dom dela é servir. Essa dedicação é admirável e deve ser reconhecida. Mesmo que a gente não dê glória para homens, isso deve ser reconhecido, porque se não fosse a dedicação e a insistência dela, muitas coisas não teriam acontecido na Ramá de Pati por todos esses anos. Mesmo fazendo tudo sozinha, não ter se deixado abalar quando não recebe e não busca o reconhecimento necessário para tudo que faz. Mas isso deve ser destacado. E toda honra e toda glória ser dada a Deus por usar ela dessa forma, manter ela de pé, não deixar ela desistir e o mais admirável de tudo, ela fazer tudo isso verdadeiramente com amor a Deus e aos irmãos. Que a graça do Senhor seja sempre sobre a vida dela, pois no mundo em que vivemos, esse amor e dedicação verdadeira, sem querer nenhum reconhecimento, é raro, gente. Isso é raro. Mas ela tem esse maravilhoso dom. Essa foi a mensagem da Evelyn. Amém. Amém. Muito obrigado, irmã Evelyn. Né? E assim, vou tentar explicar, né, esse trabalhar sozinha, né? Eu não sei se isso é um dom, se é uma dádiva de Deus, né? Ou se é uma fraqueza. Se é uma fraqueza minha. Eu não gosto de ver as pessoas sobrecarregadas, né? Então eu procuro sempre trazer tudo para mim. Isso aí é um mal que não sei. Eu acho que é um mal que tem em mim. Se eu ver alguém trabalhando no sol, eu acho que eu tiro aquela pessoa, boto sentada na sombra e vou lá pro sol trabalhar. Mas isso é servir, você ama servir. Eu até costumo dizer, se eu fosse rica, né, e tivesse empregados, eu acho que eu não ia saber ter empregados. Não ter nada, porque eu não ia querer ver a pessoa lá se gastando lá no sol, ou, entendeu? Trabalhando com muito esforço. Quando eu vejo que a pessoa está fazendo muito esforço, eu acho que eu tenho que dividir aquele esforço. Entendeu? Então, às vezes eu prefiro fazer sozinha, para que a pessoa não fique sobrecarregada. Amém. E como a
a irmã da Cláudia disse, né? Meu temperamento às vezes é um pouco forte. Eu fico com medo, às vezes, de fazer alguma coisa Magoar. e entristecer as pessoas. Amém. Muitas vezes eu prefiro fazer sozinha. Amém. Mas quando não dá, não tem jeito. Não tem jeito, tem que pedir socorro. Irmão, pelo amor de Deus, ajuda aqui. Ó o mutirão. Amém. Nós temos agora um áudio da nossa irmã Odete. Foi as filhas, tem que vir a mãe também, né? É. Vamos lá. Rosa Maria, minha filha, você é a maior bênção, o maior presente que eu poderia receber. Eu te amo como nunca amei ninguém. Sei que vou te amar para sempre. Te amo, minha filha. Eu não te dei o presente da vida. A vida me deu você como presente. Ter uma filha tão especial como você foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Te amo. Deus te abençoe. Amém. Obrigada, mãe. Também amo a senhora. A minha mãe é um ponto assim, muito importante na minha vida, que a minha mãe, ela me ajudou muito, né? Ela me ajudou quando eu fui morar com o pastor Nilson, né? Que eu fui morar com ele, tinha 14 anos. Ela me ajudou, né? A organizar as coisas, né? Cama, fogão, essas coisas assim, né? Minha mãe, panela. Deu o enxoval todo. Me deu uma ajuda ali, né? Pra gente estar iniciando. Um outro período da minha vida eu morei com ela por um tempo. E uma coisa que os irmãos talvez não saibam, que esse templo, né? Esse salão, não partiu do meu coração. A minha mãe sempre teve o desejo de... Ela queria construir alguma coisa para o Senhor. Eu não sabia. A minha mãe sempre teve esse desejo. Quando eu tiver minha casinha, meu terreno, eu vou construir alguma coisa para o Senhor, né? E acabou que quem fez essa construção, né, foi eu e meu esposo. Igual Davi e Salomão. Igual Davi e Salomão. Então, assim, esse salão aqui, ele foi projetado dentro do coração dela. Foi desejo dela e Deus concretizou, né? Então, assim, a minha mãe é uma parte fundamental na minha vida. Foi uma pessoa que ela sempre orou por mim, nunca desistiu, Amém. Nunca desanimou, né? Sempre ali orando, pedindo ao Senhor para, né, que eu voltasse para a presença do Senhor no período que eu tive desviada, né? Então, assim, eu agradeço muito a minha mãe, agradeço muito o Senhor por ter dado a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que tem boca e não fala. Sou totalmente diferente. Totalmente diferente, né? Minha mãe fica quietinha, eu sou geniosa. A dona Odete é a intercessora da igreja, né? Ela é muito importante para mim. Eu também amo a senhora, mãe. Muito obrigada pela fala. Amém, amém. E faltou eu. Me deixei por último, né? Eu vou ler também um texto que eu fiz, porque minha cabeça não é muito boa não de falar as coisas assim na hora, então eu fiz um texto também, né? Eu enxergo a pastora Rosa como uma mulher forte, que luta por todos, vou chorar, e que está sempre disposta a fazer a obra de Deus. Sou muito grata pelos seus conselhos, ensinos e palavras. De fato, nunca encontrei alguém que... Tô até ruim de enxergar, tô com um olho cheio d'água, né? Alguém que explicasse tão bem a palavra como ela. Nunca encontrei. Sou muito grata pelas várias orações já feitas pela minha vida, minha família, por sempre me receber quando falei que precisava conversar e precisava de oração. Sempre solícita, de fato, sempre pronta para fazer aquilo que Deus a colocou em suas mãos. Vejo que assim como o pastor Nilson, Rosa é o alicerce de Pati. Amém. Você é o alicerce aqui desse lugar também, né? O Senhor, o pastor Nilson e a pastora Rosa. Claro que Deus sempre é acima, mas ambos, o pastor Nilson como a pastora Rosa, são pessoas que ajudam a manter todos de pé. Glória a Deus pela vida dos meus pastores, que hoje são como minha família. É assim que eu enxergo vocês, né? Amém. Muito obrigada, minha irmã. Deus abençoe, né, e te fortaleça,
não deixe você desanimar, que você Amém. sempre prossiga, né? Como foi a palavra do pastor Fábio lá em Niterói ontem, né? Precisamos prosseguir, precisamos dar continuidade, né, à obra do Senhor. Amém. Né? Foi a palavra do pastor Dida também aqui no domingo, né? Sobre o chamado. Então, se mantenha sempre na presença do Senhor. Amém. Amém. Porque Deus está preparando, né? Cada um de nós. E eu não sou insubstituível. Né? Vai chegar um dia que o Senhor vai me substituir por alguém. Foi o que o Dida falou, né? Vai chegar um dia que alguém vai ter que substituir o pastor Nilson, alguém vai ter. Que os irmãos permaneçam, cresçam espiritualmente para que tenha continuidade de trabalho, né? Amém. Que a obra do Senhor continue. Amém. Tia Rosa, muito obrigada por aceitar, né? Eu vir aqui dar essa entrevista. E esse foi o nosso episódio de hoje, meus irmãos. Nos encontramos no próximo. Deixe aí sua curtida, seu comentário, né? Compartilhe aí com seus irmãos, para eles poderem ver um pouco mais sobre a história de Pati, né? E eu agradeço a companhia de vocês. Que a paz do Senhor esteja com vocês. A paz do Senhor, muito obrigada. Deus abençoe a todos. Tchau. Amém. E esse foi o nosso episódio de hoje com a nossa pastora Rosa. Te agradeço por ter ficado até aqui conosco e peço que no próximo episódio você também esteja aqui ouvindo, né, um pouco do Senhor, ouvindo um pouco da obra sobre Pati. É isso aí. Espero que você tenha gostado, né? E como a Milena falou, que no próximo esteja nos acompanhando novamente, esteja curtindo, compartilhando. Porque isso é muito importante, irmãos, para que a obra aqui em Pati seja conhecida, né? Nós somos um pequeno grupo, mas queremos ser bem conhecidos, né? Não precisamos ser muito conhecidos, mas pelo menos bem conhecidos, né? E de acordo com o que os irmãos vão compartilhando, vão comentando, né? Isso facilita esse trabalho, né? De apresentar a comunidade para outros lugares, para outras pessoas, né? Assim como elas falaram durante a entrevista, a comunidade Ramá tem uma forma muito diferente de trabalhar, né? A gente tem muito essa questão da palavra em si, a gente ensina sobre a palavra, né? E busca a revelação de Deus dentro da palavra. Amém. Então isso é essencial para a nossa caminhada cristã. Amém. Né? E nós queremos aqui estar falando, né, dos irmãos que estiveram com a gente no outro vídeo, estiveram assistindo, né, o outro vídeo, estiveram ali deixando o seu comentário. Irmãos que confesso que nem todos nós não conhecemos, mas que deixaram ali a sua participação e nós queremos agradecê-los, né. A Stephanie Rodrigues, o Everton Mariano, Flávia Marques, essas pessoas elas comentaram no Instagram. E também nós tivemos irmãos que aqui aí já são irmãos de Pati, da comunidade, que estiveram ali comentando pelo YouTube. Temos o irmão Clever Emílio, que por sinal é o esposo da Milena. A irmã Cíntia Leonardo, Douglas Leonardo, tudo família, tudo né? Família, meu irmão. Meu irmão 2 vezes. A Cíntia, não sei se é Leonardo ou se é Costa, agora fugiu. Tem os dois, ela é minha prima. Tem os dois, amém, então. A nossa irmã Heloísa Paz. Amém. Evelyn Alves. A Ana Cláudia Chagas, que é a mãe da Milena. Família toda, gente. O pastor Nilson, que também esteve ali assistindo. Amém. Estava vendo a entrevista outras vezes, ele deixou comentários dele. A nossa irmã Vitória Carolina. O irmão Maicon Souza e a nossa irmã da mídia, que está aqui sempre nos apoiando por trás das câmeras. Que vocês não veem, mas ela tá sempre ali por trás, tá, gente? Sempre nos ajudando. E foram essas pessoas, né, que estiveram conosco, que estiveram ali deixando o seu comentário. Da próxima vez, deixa também, seja com o seu próximo aqui, que a gente vai falar o seu nomezinho aqui. Amém. No próximo vídeo, no próximo. Amém. Amém, é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Tchau, tchau.